31º dia. Os dons do Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, 4. A forma como o apóstolo Paulo introduz o assunto dos dons espirituais demonstra a importância que os mesmos têm para o crescimento do reino de Deus no mundo. Crescer cada dia até atingir a plenitude de Cristo, esse tem sido o desafio do Seminário de Enriquecimento Espiritual. Para que possamos crescer de maneira harmoniosa dentro do corpo de Cristo, necessitamos compreender o tema dos dons espirituais. A Bíblia nos orienta a conhecer os dons do Espírito. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, a não desprezá-los. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 14, a nos conscientizarmos de que somos responsáveis pelo uso deles. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10, e que a prática dos mesmos nos prepara para o céu. Livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. A palavra profética nos adverte: a maior causa de nossa fraqueza como um povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Review and Herald, 14 de agosto de 1868. Vamos, então, estudar os dons espirituais nos seguintes aspectos: unidade na diversidade, propósito dos dons, a quem são dados, e o uso deles. Unidade na diversidade. Encontramos 4 listas de dons no Novo Testamento. A mais conhecida está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Igualmente importante é a de Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Listas mais curtas estão em Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 12, e 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Quando os escritores do Novo Testamento falam sobre a Igreja, com frequência contrastam sua unidade com sua diversidade. As duas características são obra do Espírito Santo. A Igreja é uma, porque o Espírito habita em todos os crentes. A Igreja é multifacetada, porque o Espírito distribui diferentes dons aos crentes. De forma que o dom do Espírito, que Deus nos dá, cria a unidade na Igreja, e os dons, que o Espírito dá, diversificam o ministério da Igreja. Na carta escrita aos crentes de Corinto, Paulo exemplifica a questão da diversidade necessária, mas em uma unidade objetiva, utilizando o corpo humano. Leon Morris diz o seguinte: a diversidade não é um atributo acidental do corpo, é da sua própria essência. Nenhum membro deve equiparar-se ao corpo. Precisa-se de muitos membros para formar um corpo. O todo é colocado no mais alto nível com a lembrança de que os membros não estão no corpo por acaso, mas como ele quis, é o modo como Deus planejou as coisas. Primeira Epístola aos Coríntios, Introdução e Comentário, página 140. Nosso corpo não é um fragmento de órgãos independentes, mas uma variedade de sistemas que trabalham unidos, visando um alvo comum. O bom funcionamento de cada parte visa o bem-estar geral de uma unidade chamada corpo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 13 e 27. A Bíblia usa o corpo humano para explicar como operam os dons espirituais. Apesar de o corpo humano ser complexo, todos os seus órgãos atuam em conjunto. Muitas funções são automáticas. Por outro lado, podemos escolher utilizar ou não os nossos pés. A Igreja funciona como um corpo humano, e suas partes atuam em harmonia para realizar determinadas tarefas. O objetivo geral da Igreja é promover o avanço do reino para a glória de Deus. Érico T. Xavier, Reflexões sobre o Espírito Santo, página 95. Os dons são dados com propósito específico. Outro ponto importante sobre os dons espirituais é que eles são concedidos com um propósito específico, uma missão. Trata-se de tarefas atribuídas a todos os cristãos, independentemente de quais sejam seus dons espirituais. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 16 fala que os dons do Espírito Santo seriam concedidos com o propósito de levar o crente a perceber seu lugar no corpo de Cristo, aperfeiçoar os santos no ministério, promover o crescimento e a unidade dos membros, e edificar a Igreja em amor.
Essa questão de um objetivo claro e definido é dito da seguinte forma por Leon Morris, ao comentar 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. A unidade do propósito divino vem à luz na expressão um só e o mesmo Espírito. A forma mais vigorosa aqui empregada sublinha a verdade de que os dons diferentes não visam propósitos divinos divergentes. Leon Morris, página 139. Quando nos lembramos de que a promessa do Espírito, como expressa em Atos, capítulo 1, verso 8, visa o fim único de sermos testemunhas de Cristo em qualquer lugar, a questão toma um rumo ainda maior, pois os objetivos expressos em Efésios tratam de nosso relacionamento com Deus e com o corpo de crentes. Já Atos, capítulo 1, verso 8 fala da nossa responsabilidade com o cumprimento da pregação do Evangelho em todo o mundo. Todos recebem. Todos os que vão a Cristo, fazem isso pela ação do Espírito Santo. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e seus filhos e para todos que estão dispostos, a todos que o Senhor chamou. Atos, capítulo 2, versículos 3, 8 e 39. Então, pelo arrependimento e pelo batismo, recebemos o dom do Espírito Santo. Então, cheios do Espírito, recebemos seus dons, conforme nos ensina a parábola relatada em Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. A dádiva dos talentos é uma prerrogativa de Deus. Talentos usados tornam-se talentos multiplicados, e cada um recebe algum talento. O que fica bem claro é que, não importa quem sejamos, todos temos pelo menos um talento e sempre há algo que podemos fazer. John Stott declara o seguinte: se há uma diversidade ampla, deve haver também uma distribuição ampla. Charismata, dons da graça, não são privilégio de um grupo seleto. Pelo contrário, o Novo Testamento nos garante que todo cristão tem pelo menos um dom ou capacitação para o serviço, por mais adormecido ou desusado que seja. Batismo e Plenitude do Espírito Santo, página 97. A palavra profética diz: o Senhor deseja usar a igreja como conduto para transmitir suas dádivas. Se o seu povo mantivesse o canal aberto, recebendo os dons espirituais e temporais de sua graça, e transmitindo-os aos necessitados, não haveria doentes negligenciados, nem órfãos clamando por alimento. O coração da viúva e do órfão cantaria de alegria. Deus concedeu ao homem o mais precioso de seus dons. Ele o fez para que o homem pudesse repartir suas dádivas. E recebereis poder. Meditações matinais, 1999, página 219. São dados para serem usados. Os dons de Deus são dados para serem usados. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, e recebemos a ordem para sermos bons dispenseiros. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10. Paulo escreveu: usemos os nossos diferentes dons. Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 6, nova tradução na linguagem de hoje. Porém, como devemos usá-los? Os dons espirituais são dados para ajudar, confortar e fortalecer não somente os receptores, mas também os outros. Esse é o significado da palavra edificar. Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 16. Vejamos alguns dons e como podem ser úteis. Evangelismo, duplas missionárias, evangelistas, líderes de classe bíblica. Ensino, professores nas diversas unidades da escola sabatina, pregação, estudos bíblicos avançados. Exortação, aconselhamento, aconselhar casais, jovens, pais, animar as pessoas a participarem na igreja. Liderança, ancião, diretor, de departamentos, treinamentos. Fé, oração, intercessão, grupos de oração. Misericórdia, socorro, trabalhos sociais, ajuda aos necessitados. Hospitalidade, anfitrião de pequeno grupo, recepção nas atividades da igreja. Liberalidade, apoio financeiro, doações. Serviço, ADRA, diáconos, diaconisas, ajuda em projetos diversos. Música, louvor, coral, conjuntos, quartetos. Qual é seu dom ou dons? Já descobriu? Se não, comece agora a orar sobre o assunto. Tente identificar alguma necessidade da igreja e procure ajudar de alguma forma. Escute os irmãos, procure fazer algum teste de dons. Geralmente os pastores têm esses formulários.
Procure pesquisar a respeito dos dons que mais se identificam com sua personalidade, sempre sob a orientação do Espírito. Busque oportunidades para se envolver de forma prática. Guarde em seu coração o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória. Não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Você está dentro ou fora dessa maioria, 50% mais um, hoje? Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.